O sol ainda não havia nascido quando Elias Mccord surgiu no horizonte, cavalgando lentamente sob o vento frio do deserto. O cavalo, um alazão cansado, respirava com esforço. Cada passo fazia levantar pequenas nuvens de poeira avermelhada, como se o chão lembrasse os dias de sangue e fogo que um dia ali se espalharam. Elias mantinha o olhar fixo à frente, onde a silhueta de um rancho esquecido despontava entre pedras e cactos. Era o seu rancho, ou o que restava dele. Quase 7 anos se passaram desde a última vez que cruzara aquele vale. 7 anos desde a guerra, desde o exército, desde que o mundo o ensinara a matar em vez de viver. Agora voltava como quem volta a um túmulo. O vento soprava pelas colinas, fazendo render as tábuas soltas do celeiro. Um corvo solitário pousou no portão quebrado, observando como um guardião do passado. Elias desmontou devagar, o som das esporas ecoando no silêncio. O rancho estava ali, inclinado, ferido, como ele. Caminhou até o alpendre. O chão de madeira estalou sob suas botas. Passou a mão pela trave principal, coberta de poeira e teias, lembrando-se do tempo em que aquela casa tinha cheiro de café e risadas. Mas isso era antes. Antes da guerra. Antes do inferno. Dentro de si, algo se partia cada vez que olhava para aquelas paredes. Lembrou-se da mulher que um dia esperou por ele, das cartas nunca enviadas, da culpa que o acompanhava como sombra. O deserto parecia murmurar nomes perdidos no vento. Atravessou o terreiro até o curral vazio. Os portões estavam abertos, e o chão, coberto de pegadas antigas, e mais, entre elas, havia algo novo. Marcas frescas. Passos leves, pequenos. De mulher. Elias se ajoelhou. A luz do amanhecer começava a banhar o chão, revelando rastros nítidos que levavam à casa. Uma sensação estranha o percorreu, e não medo, mas desconfiança misturada à curiosidade. Quem andaria por ali? Bandidos? Índios? Ou apenas um viajante faminto? Puxou o rifle do coldre e seguiu em silêncio. O ar dentro da casa era denso, cheirando a fumaça e terra molhada. As janelas estavam cobertas por panos gastos, e uma fina camada de pó cobria os móveis, exceto por um detalhe, e havia cinzas ainda mornas na lareira. Uma fogueira acesa há poucas horas. O coração de Elias apertou. Alguém estava ali. Deu um passo, depois outro. O render do assoalho soava alto demais. Ao fundo, um som leve, ritmado. Respiração. Avançou até o quarto. O mesmo quarto onde, anos atrás, sonhara com uma vida simples e longa. O rifle firme nas mãos. Empurrou a porta. E então viu. Deitada em sua cama, entre lençóis envelhecidos, estava uma mulher apache. Os cabelos longos e negros espalhavam-se sobre o travesseiro. O rosto, sereno, marcado por poeira e ferimentos. Usava roupas rasgadas, talvez de fuga. Uma faca de lâmina curta repousava ao lado de sua mão. Elias congelou. O tempo pareceu parar. Durante anos, lutara contra o povo dela. Vira aldeias queimadas, gritos de crianças, sangue no chão. E agora, uma filha daquele mesmo povo dormia em sua cama, e o último símbolo do que ainda chamava de lar. A primeira reação foi o impulso de se defender. A segunda, de entender. Mas nenhuma venceu o silêncio. Ficou ali, imóvel, observando. O sol, enfim, atravessou a janela e pousou sobre o rosto da mulher. A luz dourada revelou cicatrizes finas, traços de alguém que sobreviveu ao impossível. Ela respirava com dificuldade, como quem fugiu por 1000 léguas. Elias abaixou o rifle lentamente. O som do ferro contra o chão quebrou o silêncio, e a mulher se moveu. Os olhos dela se abriram, escuros como a noite do deserto. Por um instante, o mundo inteiro pareceu caber naquele olhar e medo, raiva, dignidade. Elias deu um passo para trás, levantando as mãos, sem dizer uma palavra. Nenhum deles falava a língua do outro, mas ambos entendiam o essencial, o perigo, a desconfiança, a solidão.
Entre eles, o ar pesava. Do lado de fora, o vento ergueu a poeira, como se o próprio deserto prendesse a respiração. Elias percebeu, com um arrepio, que o destino o esperava ali. Na cama que um dia fora símbolo de amor e descanso, agora repousava o presságio de uma mudança, e talvez o princípio de algo que nem ele poderia compreender. E naquele amanhecer, sob o sol que nascia sobre as ruínas, o velho batedor da fronteira compreendeu que a guerra podia ter acabado lá fora e mais dentro dele, ela apenas começava. O silêncio dentro do rancho parecia mais pesado que o próprio ar seco do deserto. Elias permaneceu parado à soleira da porta, observando a mulher Apache ainda deitada em sua cama. Ela dormia de forma inquieta, o corpo tenso, como um animal ferido que jamais relaxa por completo. A pele era morena e suja de poeira, as mãos marcadas por cortes e o lábio rachado. Perto do travesseiro, uma pequena faca de pedra, tosca, mas afiada, esperava o instante de ser usada. Ele sabia o que aquela lâmina significava. Para ela, o mundo era inimigo. E ele, com sua jaqueta de couro e botas do exército, era o retrato de tudo o que ela odiava. Elias respirou fundo e largou o rifle num canto. Depois, se aproximou com passos lentos, estudando-a. Era magra, quase frágil, mas havia força nos músculos dos braços e no modo como, mesmo dormindo, mantinha os dedos próximos à arma. O sol filtrava-se pelas frestas da janela, desenhando linhas douradas sobre o rosto dela, e, por um instante, Elias pensou no absurdo de tudo aquilo. Anos de fronteira, de guerra, de caçadas humanas, e agora uma inimiga dormia em sua cama. Ele se virou para sair, mas o assoalho rangendo denunciou sua presença. A mulher abriu os olhos num segundo, ergueu a faca e se pôs de pé com agilidade selvagem. Calma, lhe disse ele, erguendo as mãos. Calma, moça. Ela recuou 2 passos, os olhos faiscando. Disse algo em sua língua, rápido, duro, incompreensível. Elias entendeu apenas o tom e medo e fúria. Ele tentou novamente. Não vou te machucar. A voz dele saiu rouca, cansada. Está ferida. Ela não respondeu, mas cambaleou. A faca caiu de sua mão. O corpo dela vacilou como uma chama ao vento e desabou. Elias a segurou antes que batesse no chão. O toque o surpreendeu, quente, leve, frágil. Deitou-a de volta na cama e percebeu o sangue nas laterais do vestido. Um ferimento no ombro, talvez de bala. Ele hesitou. Por anos, havia aprendido a ignorar a dor dos outros. Mas agora, ali, sozinho com ela, algo mais forte o guiava. Procurou no armário o antigo kit de primeiros socorros. Tirou um pano limpo, molhou-o com água do poço e começou a limpar a ferida. A mulher se mexeu, gemendo em protesto. Elias murmurou. Sossega, moça. Não vou deixar você morrer aqui. O sangue escurecido cedeu, revelando um ferimento feio, mas não profundo. Ele amarrou o pano em torno do ombro dela com firmeza, o cheiro de ervas e poeira misturando-se no ar. Enquanto cuidava dela, o passado veio com força. Lembrou-se da noite em que seu regimento incendiou uma aldeia Apache. Do som dos tiros. Dos gritos. Das mulheres correndo com crianças nos braços. Lembrou-se de ter atirado, e de ter ouvido, ao longe, o mesmo tipo de canto que aquela mulher entoava em sonhos. Por anos tentará esquecer. Mas agora, cada lembrança voltava viva, ferindo-o por dentro. Quando terminou o curativo, sentou-se ao lado da cama e ficou observando. Ela dormia outra vez, o rosto suavizado, o peito subindo e descendo com esforço. Do lado de fora, o vento fazia bater o portão solto, e uma águia planava sobre o vale. Elias acendeu a lareira. O fogo crepitou, lançando sombras dançantes nas paredes. Por um instante, o rancho pareceu voltar a viver em uma ilusão fugaz. Mais tarde, quando o sol caiu, ela acordou. Tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Os olhos encontraram os dele, e um silêncio denso se instalou entre ambos. Elias, disse ele, apontando para o próprio peito.
Meu nome. Elias. Ela franziu o senho, confusa. Depois, apontou para si mesma, tocando o coração. Nayeli. O som daquele nome pareceu um sussurro do vento. Elias o repetiu, hesitante. Na-Eli. Ela assentiu. Um entendimento tênue nasceu naquele gesto. Dois mundos opostos e unidos por um instante breve de humanidade. Elias se levantou, colocou um pouco de água num copo de estanho e o estendeu. Nayeli hesitou, então aceitou. Bebeu aos poucos, os olhos ainda fixos nele, avaliando cada movimento. O fogo iluminava os rostos cansados. A luz laranja tremulava entre eles, como se testasse a distância que os separava. Do lado de fora, o deserto mergulhava na escuridão. Elias se sentou à frente da lareira, rifle ao alcance da mão. Ela permaneceu acordada, deitada, observando-o com a desconfiança de um animal selvagem. Nenhum dos dois dormiu. A noite seguiu longa, cheia de silêncios que diziam mais do que palavras. Lá fora, o vento uivava entre as pedras, carregando o murmúrio de um passado que nenhum deles podia apagar. Elias, olhando o fogo, pensou que talvez a guerra tivesse terminado nos mapas e mais ali, naquele rancho esquecido, dois sobreviventes ainda lutavam para descobrir se o outro era um inimigo ou um espelho. O sol nascerá tímido no terceiro dia. As nuvens do deserto passavam lentas, arrastando sombras sobre o vale, e o rancho, antes um túmulo esquecido, agora respirava um tipo estranho de vida. Elias cortava lenha do lado de fora, o machado riscando o silêncio com golpes ritmados. Dentro da casa, Nayeli movia-se com cuidado. Já conseguia ficar de pé por mais tempo, o ombro ainda enfaixado, mais firme. De vez em quando, trocavam olhares, e rápidos, contidos, como se o simples ato de se encarar exigisse coragem. Não havia uma língua em comum, mas pouco a pouco começaram a entender-se pelos gestos. Elias apontava para objetos, dizia os nomes em inglês, ela repetia em sua língua, com entonações suaves. Warrior, dizia ele. Na, respondia ela. Fire. Kona. Assim, entre sons e silêncios, uma ponte invisível foi se formando. Quando Nayeli o via ajeitar a sela, percebia no modo de seus movimentos um homem cansado demais para continuar lutando. E quando Elias observava o jeito com que ela olhava o horizonte, sabia que aquela mulher já tinha perdido mais do que podia contar. Certa tarde, ela tentou dizer algo. A voz ainda fraca, mas firme. Usou gestos, em duas mãos unidas, em uma aldeia, dedos se abrindo, e fogo, um grito silencioso, e fuga. Elias compreendeu o essencial. Não fora seu povo que a ferira, mas bandidos brancos, homens sem farda, sem alma, que caçavam nativos por diversão e recompensa. Ele baixou o olhar, envergonhado. Quantas vezes ouvirá histórias semelhantes e escolher a não acreditar? Quantas vezes ele próprio fora parte do mesmo horror? O passado o atingiu como um soco. O cheiro de fumaça, o ruído das armas, o grito de uma mulher. Flashback, um vilarejo apache ao entardecer. Crianças brincando. O som distante de cascos. Depois, o fogo engolindo tudo. Elias, ainda jovem, puxando o gatilho, obedecendo ordens. Sem piedade, gritara o tenente. A bala voando, o corpo de uma mulher caindo e uma mulher com os mesmos cabelos longos de Nayeli. Ele soltou o machado e ficou ali, parado, olhando o chão. O peso da lembrança o esmagava. Por dentro, algo começou a rachar. Naquela noite, o deserto soprou frio. Elias acendeu o fogo e ofereceu um pouco de carne seca a Nayeli. Ela hesitou, depois aceitou. Com um olhar firme, apontou para o ombro e depois para ele, como se dissesse: por que me ajudar? Elias pensou em responder, mas as palavras não vinham. Apenas murmurou. Porque já causei dor demais. Ela não entendeu o idioma, mas compreendeu o tom. Baixou a cabeça, e um silêncio respeitoso tomou conta do rancho. Horas depois, quando o céu escureceu por completo, ela começou a cantar.
Uma melodia suave, quase um lamento. As notas pareciam vir de muito longe, de outro tempo, de outro mundo. Elias ficou imóvel, ouvindo. Era uma canção sem tradução, e mais cada sílaba tocava algo dentro dele que nem a guerra conseguiu matar. Não era desejo o que sentia. Era algo mais profundo, mais esquecido. Reconhecimento. A lembrança de que ambos eram humanos, e que a dor deles tinha o mesmo som. O fogo tremulava entre os dois. O rosto de Nayeli se iluminava e se perdia na penumbra. Elias sentiu uma paz que não conhecia desde a juventude. Por um momento, acreditou que o mundo lá fora havia cessado. Mas o deserto nunca silencia por muito tempo. Na manhã seguinte, enquanto ele verificava a cerca, avistou algo no horizonte, 3 pontos escuros, movendo-se devagar sobre a areia. Cavaleiros. Longe ainda, mas vindo na direção do rancho. O velho instinto de soldado despertou. Pegou o rifle, ajustou o chapéu e observou em silêncio. Nayeli saiu, sentindo o mesmo pressentimento. Seus olhos se estreitaram ao ver as silhuetas. Ela disse algo em Apache, num tom de alerta. Sim, e murmurou Elias. Eu também senti. Os cavaleiros pararam a certa distância, pequenos no meio do vale, mas a poeira levantada por seus cavalos dizia o suficiente e não eram viajantes comuns. Elias reconheceu aquele tipo de movimento. Lentidão estudada. Cautela de caçador. Voltou para dentro. A gente vai ter visita, e murmurou, mesmo sabendo que ela não entenderia. Nayeli, porém, entendeu o medo. Apertou a faca nas mãos, os olhos firmes, a respiração controlada. Enquanto preparavam o pouco que podiam, Elias pensou em tudo que havia mudado em tão poucos dias. Antes, teria entregado aquela mulher sem hesitar em uma selvagem, diziam. Agora, o simples pensamento o enchia de vergonha. Olhou para ela, pequena diante do vasto deserto, e ainda assim inquebrável. O mundo chamava aquela gente de inimigos. Mas os verdadeiros inimigos eram outros, e os que matavam por lucro, os que mentiam por bandeira, os que chamavam de civilização o próprio ódio. Ele sentou-se na varanda, rifle nos joelhos, observando o horizonte tingido de fogo. O vento trazia um cheiro distante de poeira e ferro. A noite cairia logo, e com ela, o perigo. Dentro da casa, Nayeli acendia a lareira. Cantava baixinho a mesma melodia da noite anterior em uma prece, talvez. Elias a ouviu e, pela primeira vez em muitos anos, fechou os olhos sem medo. Mas sabia, lá no fundo, que a calma era apenas o silêncio antes da tempestade. Os cavaleiros continuavam se aproximando, passo a passo, como sombras que o passado envia para cobrar o preço da redenção. E naquele deserto sem perdão, Elias MC Cord começou a entender o que significava amar o que o mundo mandara odiar e pagar o preço por isso. O vento soprava pesado naquela tarde. O céu, denso e amarelo, prenunciava a tempestade e não de chuva, mas de pó e sangue. Elias MC Cord sabia o que aquele tipo de silêncio significava. O deserto sempre guardava fôlego antes de cuspir a violência. Os 3 cavaleiros surgiram no alto da colina pouco antes do entardecer. Tinham os rostos cobertos por lenços e as armas presas à sela, balançando a luz avermelhada do sol. Elias observou de dentro da varanda, a mão firme sobre o rifle. Ao lado dele, Nayeli parou, o olhar estreito, reconhecendo o perigo antes mesmo que os homens dissessem palavra. Fique aqui, e murmurou Elias, sem olhar para ela. Se correr, corra pro norte, para aquelas colinas. Entendeu? Ela não respondeu, mas o fogo em seus olhos bastava. Os cavaleiros pararam a uns 50 passos do rancho. O que parecia o líder, um sujeito de chapéu largo, barba rala e sorriso torto, ergueu a voz. Boa tarde, parceiro. Gritou, com ironia. Viemos buscar o que é nosso. Elias apertou os olhos. E o que seria isso? Uma Apache. Jovem. Fugiu de um acampamento há 2 dias daqui. O homem puxou um pedaço de papel do bolso.
tem recompensa boa pela cabeça dela. $20 viva. 15 morta. O vento ergueu poeira entre eles. Elias respirou fundo, tentando manter a calma. Não tem ninguém assim aqui. O outro riu. Ah, tem sim. O rastro dela veio direto para este rancho. A gente só quer o que é justo. O riso morreu no ar. Os olhos dos homens brilhavam com ganância, e não buscavam justiça, nem lei. Buscavam sangue e dinheiro. Elias entendeu, enfim, que não havia negociação possível. Deu um passo para trás e fechou a porta devagar. Nayeli estava ali, à sombra, segurando a faca curta. Ele a encarou. Eles não vão embora. Ela olhou, o rosto firme, sem medo. Elias encheu o tambor do revólver. O som metálico ecoou no silêncio como uma sentença. Do lado de fora, os cavaleiros começaram a se espalhar, um indo para a direita, outro pela esquerda. O rancho seria cercado em minutos. O primeiro tiro veio rápido, e um estampido seco que quebrou o ar. A bala atravessou a janela e estilhaçou a garrafa sobre a mesa. Elias se jogou atrás da porta, revidando. O disparo atingiu um dos homens no ombro, derrubando-o da cela. O som dos cascos e da pólvora encheu o vale. O velho rancho, outrora refúgio, tornará-se campo de batalha. Nayeli correu até o celeiro, tentando soltar o cavalo. Elias gritou. Não! Eles estão ali! Mas era tarde. Um dos caçadores apareceu do outro lado e puxou o gatilho. O tiro pegou de raspão em seu braço, mas ela não parou. Com um movimento ágil, lançou a faca. A lâmina girou no ar e atingiu o homem na perna. Ele caiu gritando, o rifle disparando ao acaso. Elias aproveitou o momento e saiu correndo, atirando 2 vezes. Um cavalo tombou. Outro bandido rolou na poeira, xingando. O cheiro de pólvora e sangue se misturava ao vento quente. De repente, um clarão. O celeiro, atingido por uma garrafa incendiária, pegava fogo. As chamas subiam, engolindo as tábuas secas. O fogo rugia, iluminando os rostos com reflexos alaranjados, como se o próprio inferno tivesse descido ao vale. Elias tossiu com a fumaça, tentando proteger Nayeli. Ela o ajudou a arrastar baldes de água, mas era inútil. O fogo já dominava tudo. Vá! Gritou ele, empurrando-a, saia daqui. Mas Nayeli ficou. Olhou-o com teimosia, os cabelos desgrenhados, o rosto coberto de cinzas. Aquela mulher, que ele um dia teria chamado de inimiga, agora era a única coisa viva que o mantinha de pé. Um segundo tiro veio do alto da colina. Elias sentiu o impacto antes mesmo do som. A bala atravessou seu flanco, lançando-o ao chão. A dor veio como um trovão. Nayeli correu até ele, puxando-o pelos ombros. Não, e ele gemeu. Vá embora, já agora. Ela balançou a cabeça, determinada. Com esforço, levou-o para dentro do rancho. A lareira ainda ardia, o calor aumentando à medida que o celeiro queimava lá fora. Elias respirava com dificuldade, o sangue escorrendo. Por quê? Ele murmurou, olhando-a, por que não foi? Ela respondeu na própria língua, mas ele entendeu pelo olhar, porque você me salvou. Do lado de fora, o líder dos caçadores se aproximava, cambaleando, revólver em punho. Gritou. Acabou, velho. Entregue a Índia e eu deixo você morrer rápido. Elias, com a pouca força que restava, pegou o rifle caído ao lado da cama. Nem morto. O disparo ecoou como trovão. O bandido caiu. O deserto silenciou por um instante. Mas o fogo não perdoa. As chamas alcançaram o telhado, que começou a ceder. Nayeli ergueu Elias, desesperada. Ele mal podia ficar de pé. Vá, e sussurrou ele. Suba as colinas, e viva por nós dois. Ela o fitou por um segundo eterno.
Depois, inclinou-se e encostou a testa na dele em um gesto antigo, sagrado. Lágrimas se misturaram à poeira. Então, ela se virou e correu, desaparecendo pela porta dos fundos, engolida pela noite e pela fumaça. Elias ficou ali, o rifle nas mãos, assistindo o fogo tomar tudo o que restava de sua vida. As paredes estalavam, o teto desabava, o vento rugia. Mas em seus olhos, o reflexo das chamas não era apenas destruição, era purificação. O rancho que ele construíra com tanto esforço agora queimava como um altar. E, pela primeira vez, ele não sentiu medo. Apenas paz. O som distante de cascos se perdeu entre as colinas. Talvez Nayeli tivesse escapado. Talvez não. Mas Elias acreditou que sim. O fogo cercou, iluminando seu rosto marcado. O velho batedor da fronteira fechou os olhos, e o vento levou o último sussurro de sua alma pelo deserto. E quando o amanhecer chegou, restava apenas o cheiro de madeira queimada e cinzas dançando ao vento e o rastro de um sacrifício que o deserto, eterno e impiedoso, jamais esqueceria. O vento voltou primeiro. Soprava leve, arrastando o cheiro de cinza e madeira queimada, espalhando sobre o vale os últimos vestígios do que foram lar. O rancho de Elias MC Cord já não existia, em apenas escombros negros, um punhado de cinzas, e o som do fogo morto. Entre as ruínas, um corpo se moveu. Elias. Fraco, coberto de fuligem, o olhar perdido num horizonte que ardia em tons de cobre. Acordou com o sol batendo no rosto e a garganta seca. Por um instante, pensou estar morto e mais o deserto, impiedoso e sagrado, o recusará mais uma vez. Tossiu. Tentou se levantar. Cada músculo queimava. O sangue seco colava na camisa. Mas o coração ainda batia. Devagar. Teimoso. Cambaleando, ele caminhou até o que restara da casa. Tudo havia sido consumido, e a cama, a mesa, as ferramentas, tudo, menos um pequeno objeto sobre as tábuas queimadas. Era uma pulseira Apache, trançada em couro e contas vermelhas. Elias a pegou com as mãos tremendo. Reconheceu imediatamente. Nayeli. Ela estivera ali depois do incêndio. Talvez voltará, talvez o salvar enquanto ele desmaiava. Ou talvez o vento tivesse trazido aquele sinal como um milagre. Não importava. Era o que restava dela, e um fio de lembrança, um juramento silencioso. Elias amarrou a pulseira no punho, apertando-a com reverência. Depois, olhou o horizonte. As colinas se erguiam ao longe, nuas, imensas, douradas sob o novo sol. O deserto parecia outro agora, e não o mesmo inimigo seco e cruel, mas um velho guardião que o observava em silêncio. Ele pensou nos homens que havia matado, nos povos que havia odiado, nas ordens que um dia seguiu sem questionar. Tudo parecia distante, pequeno. Porque agora ele compreendia o que Nayeli lhe mostrará. Que até no coração mais endurecido pode brotar compaixão em se houver alguém disposto a enxergar o outro como humano. O narrador fala, em voz mansa, como o vento que atravessa o vale. Há corações que mudam mesmo no fim do mundo. E há desertos que, um dia, florescem e não com chuva, mas com o perdão. Elias caminhou até o estábulo destruído. Um milagre o aguardava ali, seu cavalo, coberto de fuligem, mas vivo. Ele sorriu pela primeira vez em muitos anos. Com esforço, montou. O vento levantou poeira. O sol nascente pintava o céu de ouro e cobre. O mundo parecia recomeçar. Elias olhou uma última vez para trás, para as cinzas do rancho, para tudo que foi e nunca mais seria. Depois, voltou o olhar para as montanhas. Lá, talvez, estivesse Nayeli. Ou talvez apenas a paz que ele buscará por toda a vida. A rédea se moveu. O cavalo avançou. Passo a passo, ele desapareceu no brilho do horizonte. O vento assobiou entre as rochas, carregando consigo o eco de uma história que o deserto jamais esqueceria. E, por um instante, quem ouvisse com o coração poderia jurar que escutava uma canção distante, e a mesma que Nayeli cantara sob o luar,
agora fundida ao som eterno da areia e do tempo. E assim termina a lenda do homem que encontrou a redenção onde só havia poeira. Porque o amor, mesmo breve, é a única coisa que o deserto não pode queimar. O sol subiu. O vale silenciou. E o cavaleiro solitário seguiu adiante, elevando no pulso o símbolo de quem o ensinou que até o oeste mais selvagem guarda espaço para o perdão. Se esta história tocou o seu coração, se acredita que até no deserto mais seco pode brotar compaixão, então deixe seu gostei, comente o que mais o emocionou. E inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste, onde cada pôr do sol guarda uma lembrança. E cada homem carrega uma redenção por encontrar cacto cara com chapéu de cowboy.